Bendito seja Deus! Chegou nossa hora, chegou o horário do nosso encontro, hein? Estou falando de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. É daqui que essas imagens são geradas. E eu preciso começar o encontro de hoje prestigiando e orando e abençoando aqueles que voluntariamente aqui na cidade de Blumenau têm também sido parceiros desta obra, gerando vídeos, gerando som, gravando esses momentos para que ele possa ser revisto e exportado como está sendo agora e chega a você, não é? Que legal, não sei qual dia você vai ouvindo esta mensagem, mas saiba que um dia teve ali a nossa equipe Apostos para gravar, registrar cada momento, seja dos louvores como principalmente do recado do céu, o momento da palavra. E esse eu tenho sugerido na igreja, eu sugiro aqui também, mesmo nessa gravação. Pegue nota, viu? Não faça feio, não. Pegue nota de tudo aquilo que o Senhor está tratando com você. Eu, particularmente, depois de um tanto de tempo já de pastor, que eu aprendi a pegar nota, mas não apenas anotar num papel e perder ao longo dos anos. Agora que a coisa está mais digitalizada, eu tenho mais de 2.000 mensagens digitalizadas, guardadas. Porque Deus tratou comigo, eu vou deixar isso se perder? De forma alguma. Faça a mesma coisa. Só lá da cidade de Criciúma, que eu pastorei há aproximadamente 7 anos, se tivesse aprendido isso nos 7 anos, seria um número muito maior. Mas só deste tempo digitalizado eu tenho essas 1.000 mensagens. Em Blumenau já passou de umas 500 e algumas outras que são anotações pessoais, Deus tratando comigo. Que coisa linda! Deus fala com a gente, anota, não perde não, crente. Já comecei o encontro de hoje puxando a orelha de alguém. Vamos para a mensagem? Acompanhe e anote tudo. Mas a nossa lição de hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Abra lá e vamos para o hoje, para o agora. Já falamos outro dia a respeito de Samuel, você deve lembrar. Samuel é aquele menino que estava aprendendo a ouvir a voz de Deus, né? Falamos dele outro dia. Inclusive, naquele culto, falávamos que é muito fácil a gente confundir a voz de Deus e voz de homens. É muito fácil. Às vezes a pessoa diz, olha, Deus falou comigo. Repito, é muito fácil a gente confundir. Será que foi Deus mesmo que falou? Será que a gente não misturou as coisas? Talvez a voz de um amigo, talvez a voz de homem, literalmente, e a gente dizer que aquilo foi uma voz de Deus. No matrimônio, às vezes isso acontece, alguém, não, pastor, Deus me mostrou, é ela que será minha mulher. Vai ver, o Senhor só não falou com ela porque ela não te quer. Você entende? Então, quando é voz de Deus, a coisa flui, amém, gente? A coisa flui, imagine, Deus trata com o teu coração, mas não trata com o coração da outra pessoa, você entende ou não? Então, não está muito bem encaixado, sincronizado, não é verdade? Então, quando é voz de Deus, a gente precisa identificar. E assim também identificar quando é voz de homens. Voz de homens seria uma sugestão, né? E voz de Deus seria uma ordem. Deus fala, a gente obedece, não pensa demais não, a gente obedece. Aí falamos também um outro dia a respeito de que o jovem Samuel estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. Por enquanto eu estou lhe trazendo o que já falamos, e hoje a gente vai aproveitar a mesma história, mas para falar de outro assunto. Diz a Bíblia que por pelo menos 3 vezes, uma voz vinha até Samuel, chamando ele pela madrugada. Lembra da história, irmão? Acordava ele de madrugada, Samuel, Samuel, e ele então se levantava, pensando que era o professor, o sacerdote, o profeta chamando por ele. Aí ele foi 1 vez, ele foi 2 vezes, ele foi 3 vezes, aí o profeta entendeu, filho, já sei, quem está lhe chamando não sou eu não, quem está te chamando é o Senhor. Quando essa voz chamar mais uma vez, se levante, meu filho, e diga, fala, Senhor, e o teu servo ouve. Então, o que falamos também já, tem mais ou menos 1 ano, a respeito também desse texto, é que o Senhor não desista de falar conosco, né, irmão? Que o Senhor não desista de falar conosco. Fala, Senhor,
eu ainda não entendi. Fala de novo, Senhor. A gente tem que ter essa humildade, irmão. Talvez, como diz o linguajar jovial, eu não entendi ainda não, Senhor. Fala de novo. O Senhor pode desenhar? O Senhor pode ser mais claro? Porque o que o Senhor falou, eu ainda não entendi. Eu não quero perder essa lição. Fala de novo, Senhor. E ele fala. Quantas vezes o Senhor tratou com Samuel, ele ainda aprendendo a ouvir? Pelo menos 3. Mas acredito mais, porque a Bíblia diz que já havia acontecido por 3 vezes, e o Senhor tornou a chamar, então já me dá a ideia de que pelo menos 4 vezes, o Senhor chamando por Samuel, querendo falar com Samuel, e ele ainda não entendendo. Então o que já entendemos outro dia também é isso aí, que o Senhor não desista de falar com a gente, irmãos. Que às vezes a gente está tão fora de sintonia, entende, irmão? A gente está tão fora da frequência, igual um rádio que está fora da sintonia, e está lá, atenção, atenção, e o futebol então que dá raiva, lá vai o camisa 10 e vai pela lateral, e tem chance, aí você, meu Deus do céu, foi gol ou não foi? Perdeu-se a frequência, você não pegou o final da história, não sabe se deu gol, se não deu gol. Pois é, tem gente desse jeito, está perdendo a frequência consagrada. Mas veja, vamos ler esse texto, eu já lhe trouxe pelo menos 2 revelações que Deus já nos deu nesse texto, e hoje, com a graça dele, nós teremos a 3ª revelação. 1 Samuel, qual é o capítulo, gente? É o 3, e o versículo é o 1. Veja bem o que ele trata conosco. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Lembro que Samuel era aquele filho tão sonhado da Ana. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Então a palavra valia porque não se via, apenas cria. Isso é bom, né? Verso 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, muito sono. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele diz: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ele era um jovem aprendiz, estava aprendendo. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez, e ele se levantou, e foi a Eli e diz: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Por isso que eu digo pelo menos 4, né? Samuel, Samuel. E disse Samuel, o que ele falou? Fala, porque o teu servo ouve. Que bonito, irmão, diga amém. Que declaração linda essa história. Já lhe trouxe algumas revelações que tivemos juntos desse texto. Mas agora eu vou passar os olhos em algumas palavras-chave do que a gente leu, e você vai entender a lição que Deus vai nos dar hoje. Olhe bem, vou passar os olhos, fique atento. Olha o verso 2. Eli deitado no seu lugar. Se tem hábito, grifa. Olha o verso 3.
Samuel já deitado. Olha o verso 5. Torna a deitar-te. Olha o verso 6. Samuel se levantou. Final do 6. Torna a deitar-te. Verso 8. Terceira vez, ele se levantou. Verso 9. Vai te deitar. Ainda 9, final dele. Samuel foi e se deitou no seu lugar. Você percebe, irmão, muita repetição da mesma expressão? Vai deitar, não é verdade? Vai deitar, descansa, menino. Vai deitar, vai deitar, vai deitar. Quem é que mandava deitar? Era o profeta. Deita, pode ir lá descansar, menino. Foi eu que te chamei, não. Vai deitar. E quem é que mandava levantar, gente? Hein? Era o Senhor. Então ficou, sabe, um conflito, né? Um manda deitar e o outro manda levantar. Deita, levanta, e deita, levanta. Isso aí aconteceu várias vezes pela madrugada. E o incrível é que o menino, ele não desistiu, viu, irmão? Mesmo nessa deita, levanta, ele não desistiu. A voz de Deus venceu. Posso ouvir teu amém, irmão? A voz de Deus venceu. Então, qual é a nossa lição de hoje, irmão? A gente tem que ficar muito alerta, viu? E mesmo, seja qual voz for, mesmo sendo de alguém muito querido, e vou abrir parênteses, viu? Mesmo que seja do profeta. Entende? Mesmo que seja do profeta, vai ouvindo essa. Se não tiver de acordo com a voz de Deus, qual que tem que prevalecer, gente? Hein? Qual que tem que prevalecer? É de Deus. João Batista dizia claramente, importa que ele cresça e que eu diminua. Em outras palavras, se em algum momento vai ouvindo essa, a voz do profeta, pastor, obreiro, evangelista, diácono, missionário, reverendo, presbítero, sabe que nome se dá? Se em algum momento começar a ficar diferente a voz de Deus e a voz de homens, ouça isso do seu pastor. Prefira ouvir a de Deus. Amém, gente? Prefira ouvir a de Deus. Por isso é importante você ter uma Bíblia. Por isso é importante você não apenas ouvir o pastor falar, como acompanhar. Por isso é importante não apenas ouvir, como anotar. Faz parte do processo do conhecimento. O texto que o pastor anotou e leu na igreja, vai ouvindo essa, e falo com muito temor. Teve curiosidade, teve dúvida, inclusive da interpretação? Pega a leitura completa em casa. Amém, gente? Pega a leitura completa. Dê um pouquinho mais de curiosidade, lê um capítulo para trás. Lê um capítulo para frente. Pega uma tradução diferente. Costumamos na igreja ler a revista corrigida. Uma sugestão que eu dou é a linguagem de hoje, é a famosa NTLH. Pega uma tradução diferente, uma palavra mais esmiuçada, a linguagem de hoje que estou falando, e compara, leia. A curiosidade, a dúvida, faz parte do processo do conhecimento. Amém, gente? Seja o pregador chamado Sodré, ou seja qualquer outro pregador, é importante a gente ter isso. Para que a gente não fique nessa, senta, levanta e senta, levanta, achando que está fazendo a vontade de Deus. Entende ou não? Achando que está agradando a Deus. E Deus de lá está ficando bravo. Eu te mando levantar e você senta. Eu te mando levantar e você deita. Até quando você vai ficar no senta e levanta? Você entende, irmão? Graças a Deus, a voz de Deus venceu. Graças a Deus, a voz de Deus na vida desse menino venceu. E que vença também na nossa vida, irmão. E qual que foi a ordem de Deus, irmãos, para esse menino? Para que ele se levantasse. E é isso que creio
que Deus trata com a gente hoje como igreja, viu, irmãos? Nós, como igreja, não podemos ficar, em aspas, sentados ou deitados. Aí alguém diz, pastor, vou cultuar de pé. Não, 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 isso aqui é Deus tratando com a gente. Não é agora sentar na cadeira ou levantar dela, não é isso não. Eu estou falando de uma igreja que adormeceu. E eu não estou falando da igreja da graça. Você entende, sim ou não? Eu estou falando de um povo, irmão, que infelizmente ao longo das gerações, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, perdeu aquela chama que os nossos irmãos do passado tinham. Foram escorando, foram sentando, e daqui a pouco é igual, irmão, aquela pessoa que diz que está estudando em casa. Ela começa bem comportadinha, sentadinha na escrivaninha, e está lá, estou levando a sério. Daqui a pouco ela dá uma escorregadinha na cadeira. Você sabe o que é isso, né? Daqui a pouco ela diz, não, acho que tem muita luz nesse quarto, eu vou baixar um pouco a luz. Daqui a pouco ela diz, mas está meio desconfortável, acho que eu vou, já sei, acho que eu vou estudar sentado na cama. Já sei, sabe? A coluna não está legal, vou estudar deitado. Você entende, irmão? Daqui a pouco o dito cujo está estudando, gente, já está para lá de Baguedá, já adormeceu. Então é exatamente isso que a gente, como igreja de Jesus, como servo do Senhor, precisa despertar, acordar. A Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes, não é hora de deitar, não é hora, por quê? Porque o céu quer tratar com a gente, irmão. O céu quer falar contigo, mas entenda que o céu não vai falar para deitados. Você entende? Porque não é a lição, irmão. Deus não poderia falar com Samuel deitado, gente? Sim ou não? Poderia falar, Samuel, você levantou demais essa madrugada, né? Samuel, eu vou falar aqui mesmo. Olha, deitado mesmo, não tem problema não. Samuel, pá. Foi isso que aconteceu? O Senhor mandou ele fazer o quê, irmão? Se levantar. Se levantar aqui tem duplo sentido. Se levantar no sentido de temor, irmão, autoridade, é Deus falando com você. Não vou fazer disso regra, mas eu já vi casos, né? Algumas igrejas que têm muitos rituais, que no momento da leitura bíblica a igreja fica até de pé. Você já viu já ou não já? Né? Não vou fazer disso uma regra, uma tradição, né? Mas perceba, estamos falando então de reverência. Você está diante de uma autoridade, na verdade, a maior autoridade que já se viu. Você está diante de Deus. Então levantar representa reverência. E o levantar também representa disposição. Você entende o que estamos falando? Disposição. O Senhor não falou com esse menino enquanto ele estava deitado. Talvez alguém até quer ouvir a voz de Deus. Vai ver aqui mesmo entre nós, tem alguém que ora, outra arde o coração dizendo, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ser um servo de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Pois é, eu te dou uma sugestão, se levante. Porque a voz de Deus não virá no meio do comodismo. A voz de Deus não virá no meio, sabe, da melancolia. Não, a voz de Deus virá quando, pega o texto emprestado, quando você se levanta. É aquele dia que você está triste, mas você diz, Senhor, hoje não é o melhor dia não, mas com a tua ajuda eu vou me levantar. Entende isso, sim ou não? E eu vou lhe provar, irmãos, que isso é muito sério. Isso aí, de acordo com relatos históricos, esse garoto tinha 12 anos de idade, irmão. 12 anos, garoto novo, estava aprendendo, mas Deus aquele dia quis tratar com ele, acrescento eu, a reverência e também a disposição. Deus queria falar com ele, com aquele garoto. Agora, por outro lado, por que será que o profeta já não se levantava mais, né? É fato, dizem também relatos históricos,
de que o sacerdote ele estava bem fora de forma. Diz também relatos históricos de que ele já estava bem envelhecido. Então a gente tem que tomar cuidado com o passar dos anos. Você entende, irmão? Tem crentes que um dia já estiveram com santa disposição. Mas aí o tempo foi passando, irmão, a disposição foi diminuindo. Em aspas, foi envelhecendo. E eu não estou falando na idade, não. Eu estou falando é na fé, na disposição. Vai ver tempo anterior, puxa vida, se o pastor marcasse até uma vigília, estava ele até o sol raiar. Aí hoje, se o pregador marca uma vigília, a pessoa pensa, o quê? Nesse frio? Você entende? Sim ou não? Pastor sem juízo, marcando vigília no frio. Estou dando exemplo, né? Ou eventualmente um batismo. Eu não, vou batizar quando o verão voltar. Quando esquentar. Você entende, irmão? Infelizmente o tempo vai passando, tem alguns crentes que vão envelhecendo, já não se levanta mais ao toque do Senhor, já não obedece mais à sua voz. E eu digo para você, quando o Senhor levanta um, tem um propósito, sabe qual é? Levantar os demais. Amém, gente? Você pode lembrar da história lá do profeta Ezequiel. A Bíblia diz que Deus levantou o profeta Ezequiel e levou até um vale de ossos secos. Lembra da história, não? Então Deus levantou esse homem e os olhos dele viu o vale seco. Tudo destruído, irmão. Seco, não tinha mais vida não. E Deus usou aquele homem e falou, você acredita que isso aí pode voltar a ter vida? E ele disse, tu sabes. Pois profeta, homem de Deus, profetiza. Você entende? Então, qual é a palavra de ordem? Se Deus levanta um, é para um propósito. Qual é o propósito? Levantar outros. E diga amém, Jesus. Levantar outros. Falando do casal, a Bíblia diz, é melhor ser dois do que um. Porque quando um cair, o outro levanta o companheiro. Você entende? Mas aí o texto diz, ai do que estiver só. Em outras palavras, ai do crente que se isola, não é legal, porque imagina se ele cai, quem o levantará? Quem é que vai dar aquela palavra de ânimo? Fica assim não, marido, fica assim não, mulher, fica assim não, servo de Deus, fica assim não, isso vai passar, isso é temporário, isso aí não é maior que o teu Deus, dando aquela palavra até de ânimo, para que a pessoa se levante. Aí eu lhe mostro, irmãos. Falei do Ezequiel e eu falo mais sobre o profeta Ezequiel. Veja o capítulo 2 do livro de Ezequiel. O versículo é o primeiro. Então vamos lá, sobre o que estamos falando, para ninguém se perder. Estamos falando que Deus fez aquele menino, Samuel, se levantar por 4 vezes ao longo da madrugada, porque Deus queria falar com ele. E a palavra de ordem então, era para que ele se levantasse. Houve conflito, houve confusão, levanta, senta, levanta, deita, mas que bom que a voz de Deus venceu, e a voz de Deus é essa, é para que a gente se levante. Irmão, se a gente for olhar para as dificuldades da vida, o que é que a gente faz? Se a gente for olhar agora que o inverno está se achegando, inverno mesmo, acho que é agora dia... segunda ou terça agora, né? Dia 20 e alguma coisa, não é bem assim? Agora que o inverno está chegando, se a gente olhar, irmão, a temperatura e falar, avisa lá o pastor que hoje eu não vou. Irmão, é coisa das mais fáceis. Eu duvido que não tem dia que a coberta está gostosa. Sim ou não? Aí você olha para a coberta. Aí Deus dizendo, levanta. Aí você dizendo, eu vou deitar. Você entende? Duvido, irmão, que não tenha dia que a coberta te abraça assim e diz, somos amigos. Pois é, para se levantar é você ouvir a voz de Deus, é ou não é, gente? É, ainda mais quem tem filho sabe que o desafio é maior. Às vezes os bambinos estão lá, irmão, quentinho. Aí vai ver, você pensa, que maldade tirá-los da cama. Hoje eu não vou. É luta, é ou não é? Quem tem filho sabe o que eu estou dizendo. Ezequiel 2, verso 1, olha lá o que diz, para fundamentar o que estamos falando. E disse-me o Senhor, filho do homem, ponte em pé. O que diz, gente?
e falarei contigo. Tá claro ou não tá? Filho do homem, eu quero falar com você, ponte em pé. Verso 2, então entrou em mim, o Espírito é o de Deus, né? Por isso maiúsculo, quando falava comigo, e o que diz, gente? E me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Você percebe, irmão, como não é coisa da cabeça do pastor, não? E não estou falando sobre ritual, por gentileza. Acho atos de reverência a Deus, todos eles são nobres. Mas eu estou dizendo que isso não é para virar um ritual. Ai, pastor, vou cultuar agora só de pé. Não, não é isso, irmão, não misture. Eu estou falando sobre reverência e estou falando sobre disposição. Sobre Deus falar e você está de lá, até acrescento eu, até anotando. Puxa vida, Deus está tratando com você. Pode falar, Senhor, a caneta está cheia de tinta. Fala, Senhor, que eu estou pegando nota de tudo. Amém, gente? O Senhor está falando. Então aqui no texto está dito de que o profeta Ezequiel colocou-se em pé. Por quê? Porque o Senhor queria falar com ele. Então que haja disposição de nossa parte, que haja devoção e que haja reverência ao Todo-Poderoso. Amém, gente? Aí eu te faço lembrar de um ou dois textos. Apenas pegue nota. Marcos 5. A Bíblia fala a respeito da filha de Jairo. A Bíblia fala a respeito dela e diz o livro sagrado que o Jairo procurou por Jesus, pedindo pela filha dele que já estava moribunda, numa situação de morre e não morre, situação muito grave. Os próprios discípulos ou outros disseram para ela, olha, não tente mais não, tua filha morreu, não tem mais jeito, esquece. E ele falou, não, ela não morreu não, eu vou lá, a menina não morreu, ela apenas está dormindo. E Jesus foi à casa do Jairo, olha o verso 41, e Jesus tomou a menina, a mão da menina, e disse, Talitá cumi, que traduzido que quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois ela já tinha, quanto, irmão? 12 anos, puxa, 12 de novo, hein? E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então, para quem que eventualmente já não mais está de pé, fortalecido, sabe? Vai ver, não tem nem força de cultuar, já não tem nem força para orar, sente como se o teto fosse de bronze. Pastor, eu acho que Deus já não recebe mais minhas orações. Quando eu vou pegar a Bíblia para ler, até sono, dá uma luta. Pois é, para quem já está assim, a palavra de ordem é, faça sim força para se levantar, e faça o que, irmão? Coma, não é? Coma. Coma. Se alimente. Assim como a comida fortalece o corpo físico, se alimentar de Deus, de sua palavra, alimenta a alma. Aqui agora, se há alguém que já sentou ou deitou, através do alimento sagrado, você recebe força, entende a lição? Para quê, irmão? Para se levantar. E para quê? Só para dizer, eu sou de pé, estou de pé? Não, irmão, não é para vaidade nenhuma, não. Para que você ajude outros a se levantar. Palavra de Deus para nós, amém, gente? Você entende isso ou não? Então, se alguém sentou, deitou, prostrou, desanimou, palavra de ordem é, se alimente. Se alimente. Volte a se alimentar. Volte a colocar hinos a Deus. Volte a cultuar. Volte a congregar.
Volte a ler a Bíblia. Amém? Volte, por quê? Por quê? Porque isso aí tudo vai ser sustância para você se manter de pé. E de pé o Senhor fala muito com a gente, amém, gente? Você entende isso? Levantar-se pelo dicionário, só para não perder essa parte, é pôr-se em pé, é erguer, é elevar, é sair da cama, é sair de uma situação precária, é aumentar a intensidade. Isso tudo é sinônimo de levantar-se. Eu ainda poderia ler tanto mais, mas a lição principal de Deus para nós é essa, que a gente não pode, irmãos, ao passar do tempo, ir sentando, escorregando e daqui a pouco deitando. Sabe o que a palavra diz? Ao que está de pé, cuide para que não caia. Ao que está de pé, cuide para que não caia. Então, se porventura você já não se alimenta, se porventura você já não cultua, se porventura dentro ou fora do templo você já não mais ora, isso deixará enfraquecido. E uma vez enfraquecido, é um prato cheio para você perder a conexão sagrada. E uma vez perdendo a conexão sagrada, aí tudo para você não vai estar bom. Aí daqui a pouco até a distância para a igreja parece que aumentou. A igreja não mudou e nem você. Aí você começa a dizer, puxa, a igreja está tão longe. Você entende como as coisas não batem? Nada mudou. Está tão longe a igreja, meu Deus, parece que nunca chega. Você entende? Ou ainda, começa então a haver críticas. Começa a dizer, a igreja não é mais igual, não. Aí sabe para quem sobra a culpa? Mas você respondeu tão depressa. É do pastor. Já sei. Entende ou não? Mas por quê? Porque houve uma desconexão com o sagrado, irmão. E quando a gente está desconectado com o sagrado, tudo perde a graça. Um hino ao Senhor, vai ver alguém se quebranta e se derrama, e um outro está dizendo, que hora que o hino vai acabar? É porque a pessoa está desconectada. Enquanto alguém ali louva, irmão, esquece até da hora, tem um outro dizendo, acho que já vai acabar o culto já. E que eu vou almoçar hoje, hein? Está desconectado há muito tempo, irmão. Você entende sim ou não? Então, palavra de ordem para nós hoje é, precisamos nos levantar e voltar a nos alimentar. Culto de domingo, eu falava isso para alguns irmãos na sexta. Por gentileza, atenda esse pedido do teu pastor. Culto de domingo para nós, irmãos, tem que ser imexível. Por mais corrida que seja a sua vida lá fora, é imexível. É aquele dia para a gente, o que, irmão? Se alimentar. Vem até com uma caderneta. Ah, pastor, minha mão se atrapalha. Então, de outra forma, você faça as suas considerações. Você sabe que é gravado, vai ver se já até pede depois o link ou guarda lá para ouvir de novo depois. Você entende o que eu estou falando? Mas a gente precisa o que, irmão? Se alimentar, irmão. O mundo é mau. E se você não se alimentar, você cai. Cai onde? Na lábia do bicho. A gente precisa estar vitaminado. É assim como o corpo humano. Se você não estiver bem alimentado, se você não estiver com as vitaminas corretas, se você não estiver com a imunidade em dia, uma gripezinha, uma virose, uma coisa à toa, joga o dito cujo na cama. É ou não é? Por quê? Porque a imunidade dela está baixa. Você quer saber essas gripes e esses sintomas do frio? Uma das coisas que faz, você já sentiu sem dúvida, é perder o apetite.
É ou não é? Quem já ficou com o corpo ruim e perdeu a fome? Levanta a mão assim, quem já? É ou não é, irmão? Então, dos sintomas, o negócio é tão malandro, irmão, mas tão malandro. Aí você não almoçou ontem, comeu uma besteirinha na janta, agora de manhã falando, ainda não estou com fome. Caramba, já vai quase para 24 horas sem comer. E você acha que esse é o caminho para ficar bom? Pelo contrário, quanto menos comer, mais fraco o corpo vai ficar. Não à toa a medicina inventa lá de pôr soro na veia, não é verdade? Que é uma forma de dar um gás no dito cujo, irmão, porque ele está fraco. E o melhor soro na veia para os crentes, irmãos, é a palavra de Deus. E você aplauda ao Senhor, irmão. Soro na veia da igreja de Jesus é a palavra de Deus. Amém, gente? Não sei a quem vale, irmão, mas a palavra de ordem para nós hoje é se levantar. Fica olhando para A, B, C, D. Irmão, eu falo isso com muito temor. Por gentileza, não é recadinho para ninguém, mas se a carapuça serve, amém. Fica olhando para A, B, C, D, não, irmão, isso é ruim. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ah, porque o fulano, Beltrano dos Anzóis, a igreja A, a igreja B, a igreja... fala com a minha mão aqui, tem tempo para isso não. Eu quero é ficar vitaminado, eu quero é ficar forte, eu quero é ficar energizado, eu quero é ficar de pé. Porque de pé o céu trata comigo, amém, gente? Não tem rodeio, não, o céu fala já direto comigo. Palavra de Deus para nós. Levante-se por gentileza, vamos orar, vamos investir um tempo de oração e louvor. Olha, irmão, eu não tenho dúvida que é do céu essa nossa lição. Alguém talvez diz, pastor, mas eu sou crente tão antigo, isso aí é uma aula para iniciante. Pois conversa fiada, isso aí é para todos nós, irmãos. Tem pessoas que já são antigas de igreja, irmão, que parece que não aprenderam isso aqui não. Não ora, não lê a Bíblia, não cultua, e quer estar forte. Entende? E quer estar forte. Entenda, irmão, esse momento assim tem que ser aquele momento do coração aguardar até. É o meu culto ao meu Senhor. É o meu culto ao meu Senhor. E você que vem no primeiro horário ainda pode se dar o luxo de dizer, é minhas primícias. Cabeça fresquinha, não viu nada mais, você já começou o dia no templo, entende ou não? Cabeça fresquinha, você está dando as primícias, o começo do dia para o Senhor. Puxa, que legal. Amém, né? Que legal. E com um friozinho você largou o cobertor, não ficou no senta, levanta igual no balão, né? Você ouviu a voz de Deus e veio, amém, gente? Você acha que o céu não fala? Fala ou não fala? Fala. Fala sim. Palavra de Deus para nós. Eu vou descer à casa do oleiro e ele fala com a gente. Fecha os olhos. Amado Senhor, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão maravilhoso. Não sei a quem vale, Senhor. Mas isso é uma lição tão séria do Senhor para nós. Eu oro, meu Deus, por alguém que porventura já foi tão forte. Quem sabe já ajudou outros a se levantar. Mas por alguma razão, Senhor, ele foi escorando, sentando, deitando e adormeceu. Não está mais, Senhor, naquela luz que deveria estar. E a Bíblia é muito clara, ao que está de pé, cuide para que não caia. Isso vale para pastor, vale para obreiros, isso vale para membros, vale para todos nós. Porque às vezes os problemas se avolumam, as dificuldades se avolumam, as desculpas também se avolumam, e o nosso culto vai ficando comprometido.
a nossa comunhão vai ficando tão fraquinha, e daqui a pouco a gente perde a conexão com o céu. Começamos a ficar muito racionais, começamos a ficar muito práticos, para não dizer céticos. Já não cremos mais como críamos, o coração já não arde mais como ardia, e quem sabe até o temor vai embora, o temor às coisas sagradas, a reverência ao sagrado. Ninguém está aqui para brincadeira, ninguém está aqui para qualquer outra razão. Temos respeito ao sagrado, temos respeito ao sagrado. E eu oro, Senhor, por alguém que está tão fraquinho. Quem sabe, ó Deus, o que mantém ainda ele ou ela é um parente, é um amigo que até traz, vem junto, vai junto, ou se encontra na igreja. Quem sabe o vínculo já não é o da devoção, é o vínculo de um amigo na igreja, que também é bom, mas não é o suficiente. Senhor, aqueça o coração dos meus irmãos, que nos invernos espirituais, nenhum dos meus irmãos se esfrie, nenhum dos meus irmãos prostre, deite, se entregue, não, mas que haja como a filha daquele homem que clamava a ajuda de Jesus. A filha estava moribunda, do Jairo. Jesus estendeu a mão e colocou ela de pé, e orientou: dê comida para essa menina, porque uma vez comendo ela vai ter força para continuar de pé. Aleluia. Dê comida. Deus, não há como descrever sua grandeza e o seu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer, ir ao Senhor, se fortalecer, comer, e uma vez bem alimentado se levantar. Oh, glória a Deus! Vamos louvar juntos. Cante ao Senhor. Deus, não há como descrever sua grandeza e o seu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do oleiro,
sim, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou diz pra Deus aparecer. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todos sempre. Eu te dou glória, eu te dou aleluia, aleluia, eu te dou louvado seja o Senhor, eu te dou para todo sempre, para todo sempre. Abrace a si, por favor. Eu quero ministrar uma bênção a mais para você. Amado Senhor, em nome de Jesus eu oro por este irmão, eu oro por esta irmã, e eu peço, ó Pai, alcança a tua mão aquele, Senhor, que estava prostrado, sabe lá por qual razão, por qual motivo, fofocas, conversas, desânimo, Covid, sei lá qual é a razão, mas eu oro por ele, Senhor, com o ministro do Evangelho, eu oro, Senhor, quem sabe é um soldado ferido, quem sabe é uma ovelha machucada, quem sabe alguém que não se abriu bastante para falar toda a verdade, mas está machucado, está ferido. Amado Deus, coloca a tua mão. Se hoje o Senhor abre este culto para ser uma grande clínica espiritual, um grande hospital, amém. Trata, meu Senhor, com este que está fraco, já vem de algum tempo sem comer e perdeu a conexão. E lá no fundo, Senhor, se a pessoa for honesta o bastante, sabe que lá no fundo existe uma vontade de se levantar. Lá no fundo existe uma vontade de ter a comunhão, a conexão de volta. O filho pródigo saiu da casa do pai, e lá no fundo havia uma vontade de voltar. Havia uma luta, porque de um lado uma voz dizia: não vai não, você não vai ser bem recebido. E de outro lado uma voz o impulsionava: vá, vá. Que bom que a voz do bem prevaleceu. Porque aquele filho propôs no coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Oh glória! Ele se levantou. Eu irei ter com meu pai. Eu irei ter com meu pai. Num primeiro momento ele dizia: se o meu pai me receber,
como um empregado, ainda será melhor, porque eu estarei perto dele. Ele dizia: eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas quando ele se levantou e foi, a história foi outra. Livra-nos, Senhor, de qualquer olhar acusador. Não permita o maligno nos enganar, não, Senhor. Nós somos amados pelo Senhor. Não permita, Senhor, um olhar do obreiro, de um amigo, de um colega, ou até do pastor. Não permita esse olhar intimidar, não, porque não é o correto. Somos amados pelo Pai. E quando o filho foi avistado ao longe, diz a Bíblia que o pai correu ao seu encontro e o abraçou e disse: esse meu filho estava perdido e foi achado. Trazei-lhe a melhor roupa, o anel, sandálias, e prepare uma grande festa. Aleluia. Que haja festa nos céus hoje e agora, porque pela fé sei que tem irmãos que se levantaram. Aleluia. Para a vergonha do inferno e para louvor do teu santo nome, Senhor. Ao desviado, Senhor, traga-o para perto de volta. Ao enfraquecido, volte a se alimentar. E bem alimentado, você se mantém de pé. E de pé, você terá experiências incríveis com Deus. Filho do homem, ponte em pé que eu falarei contigo. Aleluia. Eu vou descer à casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer para a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. No caso de Samuel, a voz de Deus venceu. E que o mesmo seja na minha, na sua vida, a voz de Deus vencer. Em nome de Jesus. Palavra de Deus para nós. E aplauda ao Todo-Poderoso, irmãos. Bem forte ao Senhor. Aleluia. A lição você já entendeu, né? Se porventura alguém à distância diz: pastor, se eu no templo estivesse, eu iria ofertar, eu iria dizimar. Pois é, então eu vou te passar as informações de como fazer isso. Aparece aí na tela o Pix, né? A chave Pix é o e-mail da igreja, tá? Não precisa mandar o e-mail, não, nada disso. Mas essa é a chave Pix. Então você, quando for usar aí o seu aplicativo, o aplicativo da sua preferência, a chave Pix é essa: doacões@iigd.com.br, como ali está. Tudo bem? Aí, uma vez feito a contribuição, seja um dízimo, a oferta, um voto que eventualmente foi feito e ainda não foi cumprido, você envia. Uma vez gerando o recibo, qualquer aplicativo da sua preferência vai gerar o recibo da sua transação. Uma vez feito, é a matriz quem pede. Mande, por gentileza, o recibo para o nosso Zap Pastoral, que inclusive está aí na tela também. Então, uma boa sugestão é printa a tela, tira a foto da tela, que aí você tem as informações todas para não errar uma só palavra, tá bom? Uma vez feito, envie, por gentileza, então, um comprovante para o Zap Pastoral.
teremos o seu nome para as orações e também você fará aquele controle, assim como a contabilidade da igreja fará, se aconteceu exatamente como era a sua vontade. Tudo bem? Deus te abençoe, semana boa, e a palavra de ordem já foi dada, viu? É para se levantar e não inventar desculpas. Ah, mas fulano mandou deitar, o caramba, então Deus está perdendo para fulano? O que é isso aí? É para se levantar. Tudo bem? Despeça do amigo em casa aplaudindo ao Senhor, bem forte. Deus te abençoe. A pergunta que eu já faço agora é se você anotou, se você pegou nota, a lição que o Senhor tratou conosco hoje. Eu espero que sim. Se eventualmente não, vou lhe dar uma colher de sopa, não é nem de chá. A mensagem de hoje, se eventualmente você acompanha pela nossa TV, ela está disponível no meu canal de YouTube. E você pode ir direto para lá através do link que aparece na sua tela ou então através do QR Code. Basta você apontar aí o seu celular para esse QR Code e você já vai direto para o canal, tudo bem? Pegue nota, porque ao longo da mensagem costuma aparecer o código da mensagem e através desse código ou tema da mensagem, você procura lá dentro do canal, você verá que tem muitas mensagens além dessa aqui que você acabou de ver hoje, tá bom? Vamos orar e vamos completar? Querido Deus, obrigado. Obrigado pelo recado sagrado, obrigado por falar conosco, obrigado por no abrir da Bíblia o Senhor falar aos nossos corações, palavra que nos toca, palavra que nos alcança, que nos levanta e fortalece. Por isso, nada podemos perder, não podemos perder o recado dos céus, assim como uma reunião com diretoria é tão importante e deve haver anotações, a pauta, a ata de uma reunião. Imagine uma reunião com o Senhor, imagine uma reunião em que o céu está tratando conosco. Nada perderemos, no nome de Jesus. Tua bênção sobre a vida de cada um é a minha oração. Amém. Amém. E desejando fazer parte da nossa lista de amigos aqui em Blumenau, receber os nossos informativos, como também saber quando estivermos ao vivo, é só também aproximar o QR Code ou o seu celular do QR Code, que aí você já vai direto para o nosso Zap, tá bom? Deus te abençoe, tchau, tchau, até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.